Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos entender como funcionam as leis de conservação de energia. É uma das leis mais fundamentais da física. Então, para entender como funciona a lei da conservação da energia, a gente vai partir da segunda lei de Newton, escrita na sua forma simplificada. Então eu posso escrever que a força ela é a massa vezes a variação da velocidade com o tempo. Lembrando que a força aqui é a soma de todas as forças externas que atuam na partícula. Existe um termo aqui, que é o termo da velocidade vezes a variação da massa, mas eu estou considerando aqui que a variação da massa é nula, por isso eu vou desconsiderar esse termo. E aí a segunda lei de Newton fica simplesmente somatória das forças externas sobre a partícula, lembrando que isso aqui é uma soma vetorial, é igual a massa vezes a variação da sua velocidade com o tempo, ou massa vezes aceleração. Essa é a forma simplificada da segunda lei de Newton. O que a gente vai fazer é a gente vai simplificar a nossa notação e vai chamar isso aqui simplesmente de F, e eu vou passar o dt multiplicando aqui. Então F dt, isso aqui é igual a m dv. Eu vou manter ainda a notação vetorial, obviamente, porque isso aqui, em princípio, F se escreve em 3 dimensões. Eu tenho um Fx na direção y, Fy na direção j, Fz na direção k. E o mesmo ocorre para a velocidade. A gente pode multiplicar por v dos dois lados, e eu vou ficar com F, v dt, isso aqui é igual a m, v dv. Ora, eu posso observar que desse lado aqui, v dt, é justamente o deslocamento dr da partícula, onde r é o x na direção y, j na direção, y na direção j, mais z na direção k. Então isso fica com f escalar dr, isso aqui é igual a m v dv, que eu posso integrar desde uma velocidade inicial até uma velocidade final, e o mesmo posso fazer desse lado, desde uma posição r inicial até uma posição r final. Ora, o lado esquerdo, que é essa integral de f dr, é justamente o trabalho realizado sobre a partícula. Portanto, simplesmente o trabalho realizado sobre a partícula. Lembrando que isso aqui é o trabalho total, considerando todas as forças que atuam na partícula. Então, eu vou chamar isso aqui de simplesmente trabalho. E isso é igual a massa v² sobre 2, uma integral trivial, aplicada aí nos limites. Isso aqui é vetorial, isso aqui é vetorial também. V0 até v. Trabalho, então, é dada por essa expressão que eu tenho que avaliar nesses dois limites. Eu fico com 1/2 de m, que multiplica v ao quadrado menos v0 ao quadrado. O que eu posso ver agora é que o trabalho é igual a 1/2 de m v ao quadrado menos 1/2 de m v0 ao quadrado. Essa quantidade aqui é chamada de energia cinética final, num tempo qualquer posterior à aplicação das forças. Isso aqui é a energia cinética inicial, K0. Então, eu essencialmente provei aqui que o trabalho total realizado por todas as forças sobre uma determinada partícula é igual à variação da energia cinética, o K final menos o K inicial. Esse é o chamado teorema do trabalho energia cinética, que é central na física do movimento. Eu vou guardar esse resultado, vou chamar isso aqui de 1, e vou guardar esse resultado. E agora a gente vai ver como funciona a questão da energia potencial. Isso aqui é energia cinética de movimento. Como funciona agora a questão da energia potencial? Primeiro, eu vou considerar a força potencial gravitacional. Isso aqui não era para estar aqui? Vamos para a próxima folha? Exatamente. Então, eu vou considerar o sistema Y apontado para cima e vou considerar o problema de uma partícula que cai sob a ação da força peso.
E eu vou desconsiderar quaisquer outras forças, como arrasto aerodinâmico, por exemplo. E a gente sabe que a partícula sai de uma posição inicial y1 e ela se move, ainda sob a ação da força-peso, até uma posição final y2. O que eu gostaria de calcular é a variação de energia associada com a força-peso, ou, em outras palavras, o trabalho realizado pela força-peso. Eu posso simplesmente, lembrando da definição de trabalho, dizer que o trabalho realizado pela força-peso é a integral desde y1 até y2 da força-peso escalar dr, que é o seu deslocamento. Só que, obviamente, dr nesse caso é simplesmente dy na direção j. E a força-peso ela pode ser escrita como menos mg j chapéu. Lembrando que isso aqui é um produto escalar, eu tenho que utilizar a definição desses vetores. Só há deslocamento na direção y, portanto, o vetor de deslocamento dr é simplesmente dy na direção j. Quando eu substituo esses vetores dentro aí da definição de trabalho, a gente fica simplesmente que o trabalho da força-peso ele é igual à integral desde y1 até y2 da força-peso, que é menos mg j chapéu, produto escalar com o vetor deslocamento dr, que é dy na direção j chapéu. Ora, quando eu faço o produto escalar de j com j, que são paralelos, eu obtenho o módulo deles, que é 1 vezes 1, vezes o cosseno de 0, que é 1 também. Então eu simplesmente fico com a integral de y1 até y2 de menos mg dy. Procedendo aí com a integral, mg são constantes, a massa não varia ao longo do processo do deslocamento, que foi a minha hipótese inicial. O g é a aceleração da gravidade. Ela até varia com a altura, mas a gente está considerando uma situação em que esse fenômeno ocorre suficientemente próximo da superfície terrestre para que eu não considere variações da gravidade. Portanto, o trabalho da força-peso ele é menos mg, integral de dy, que é y, aplicado nos limites aí, desde y1 até y2. Isso fica menos mg, que multiplica y2 menos y1. A gente pode reescrever isso. De uma maneira mais simplificada, que é o seguinte: o trabalho da força-peso ele é igual a menos mgy2 mais mgy1, e eu vou reescrever isso ainda como, colocar o menos em evidência aqui, vou colocar mgy2 menos mgy1. Eu simplesmente coloquei o sinal menos em evidência. Ora, lembrando aqui da nossa escolha inicial, y2 é a posição final. Então, mgy2 é a energia potencial gravitacional final. E essa daqui é a energia potencial gravitacional inicial. Portanto, o trabalho da força-peso ele é igual a menos energia potencial gravitacional final menos energia potencial gravitacional inicial. Ora, isso aqui é a variação da energia potencial gravitacional. Logo, o trabalho da força-peso ele é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Vamos guardar esse outro resultado também. Ele é essencial na física. Ele está dizendo o seguinte, que o trabalho da força-peso faz variar negativamente a energia potencial gravitacional de um corpo. Ora, eu posso fazer a mesma coisa para a energia potencial elástica com a força da mola usando a lei de Hooke. E eu iria chegar também que o trabalho da força da mola ela também é a variação negativa da energia potencial elástica. Tá certo? Eu posso provar isso aqui. Qualquer livro de mecânica tem essa prova também. Ela é análoga à prova de que o trabalho da força-peso
é o contrário da variação da energia potencial gravitacional. Aliás, eu só posso escrever potenciais e definir potenciais, dessa maneira que eu fiz, para forças conservativas. No próximo vídeo a gente pode provar que a força gravitacional e a força elástica, elas são forças conservativas. É possível provar isso de uma maneira bem simples. Ora, vou chamar esse resultado aqui de 2, esse resultado de 3, e eu vou lembrar agora do resultado 1 que nós obtivemos anteriormente. Olha só, aqui do lado esquerdo dessa equação eu tenho que o trabalho total realizado sobre uma partícula é igual à variação da sua energia cinética. Ora, o trabalho total ele tem que ser a soma dos trabalhos realizados sobre a partícula. Vamos considerar uma partícula que está sob a ação da força elástica da mola e da força gravitacional. Então o somatório desses trabalhos tem que ser igual à variação da energia cinética. Então vou combinar agora os resultados 1, 2 e 3. Eu vou dizer o seguinte, que a variação do trabalho da força-peso, o trabalho da força-peso mais o trabalho da força elástica da mola, isso é igual à variação da energia cinética, usando o nosso primeiro resultado. Eu estou somando os trabalhos para obter um trabalho total, e o trabalho total é que é a variação da energia cinética. Então vamos escrever aqui, isso aqui é o trabalho total. Isso que é igual à variação da energia cinética. Só que eu acabei de provar que o trabalho da força potencial gravitacional é o negativo da variação da energia potencial gravitacional. Vou escrever aqui, em vez de WP, eu vou escrever o negativo da variação da energia potencial gravitacional. O mesmo pode ser dito do trabalho realizado pela força da mola. Ele é o negativo da variação da energia potencial elástica. Então, ao invés de escrever o trabalho da força da mola, eu vou escrever o negativo da variação da energia do potencial elástica. E isso é igual à variação da energia cinética. Ora, eu obtive aqui uma expressão só para energia. Eu vou passar todo mundo para o mesmo lado e eu vou ficar com ΔK, que é a variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial gravitacional, mais a variação da energia potencial elástica. Isso aqui é igual a zero. Ora, quando eu tenho variações que se somam e dá zero, ou seja, o somatório das variações de energia é igual a zero, isso implica que a energia não varia. Essa é a prova de que para os corpos sujeitos à ação de forças conservativas, eu não experimento variação da energia. Esse é um princípio fundamental da física que a gente não pode perder de vista. Até o próximo vídeo.